Essa é a história de como um assalariado comum e depressivo se torna feliz quando o mundo entra em colapso, com a população se transformando em zumbis. Aliás, ele até decide ir até o apartamento da mulher que amava, mas acaba se deparando com a cena horrenda. Oi, eu sou o Tio Nezo e trago o anime dessa temporada, Zunsen Zombie. E começamos com um cenário caótico onde tínhamos vários corpos, enquanto as pessoas eram atacadas por zumbis. Mas isso era apenas um filme que o nosso protagonista Akira assistia, falando que aquilo parecia o céu se comparado ao escritório que trabalhava. Ele olha pro relógio bem decepcionado, já que tinha que trabalhar no dia seguinte, adormecendo no seu quarto que parecia um lixão, enquanto voltávamos pro passado, há 3 anos atrás, onde vemos Akira bem empolgado com seu primeiro emprego no escritório, que parecia ser uma empresa bem animada na indústria que ele sempre sonhou. E pessoal, tô parando aqui o vídeo rapidinho para pedir a ajuda de vocês, para conseguirmos bater a tão sonhada meta de 10 mil inscritos. Já chegamos nos 4 mil e eu sou extremamente grato a todos vocês. E eu tenho certeza que vamos conseguir crescer bastante a nossa comunidade. E por isso, não se esquece de deixar a sua curtida, comentário, inscrição e compartilhar bastante esse vídeo, para assim você sobreviver ao ataque de zumbis junto à sua waifu preferida. Mas voltando pro vídeo, Akira estava bem empolgado, cheio de sonhos e esperança. Ele até pensava que iria conhecer várias celebridades, já que iria produzir comerciais para grandes empresas. O garoto conhece o chefe do setor, que parecia ser bem simpático, e de forma distraída acaba esbarrando em uma garota e derrubando os papéis que ela carregava, e por isso ele ajuda a menina a pegar os papéis do chão e se apaixonando à primeira vista. O nome dela era Saori e fazia parte da contabilidade. A menina deseja boa sorte no primeiro dia do garoto, e caso ele precisasse de algo, poderia contar com ela. E assim a noite chega e os funcionários começam a comemorar em um bar, enquanto conheciam melhor o garoto, que estava admirando a Saori. Todos eram bem simpáticos e até parecia o cenário perfeito, com o garoto decidido a entregar resultados. Akira agradece a todos pelo dia de hoje, dizendo que estava ansioso pelo dia seguinte. Porém, ele é interrompido com o clima ficando pesado, com os funcionários dizendo que precisavam voltar para o escritório, deixando ele bem confuso, pensando que aquilo não era normal. Enquanto contava que no seu primeiro dia ele virou a noite no escritório, Akira estava exausto, pensando quando iria poder retornar para casa, percebendo que ia passar mais um dia no escritório, e retornando para casa depois de 2 dias, se jogando na cama e notando que essa era uma das empresas que exploravam os funcionários. O garoto levanta da cama pensando que tinha perdido a vontade de trabalhar, mas se anima e retorna pro trabalho, já que tinha se esforçado para conseguir essa carreira. Akira conversa com um dos funcionários, falando que a empresa tinha vários benefícios, como férias anuais remunerada, folga de aniversário e folga individual, mas o funcionário diz que nunca tinha visto alguém as usarem. O menino ainda diz que eles se encorajavam em uma competição saudável, onde 2 funcionários conversavam perguntando quantas horas não remuneradas tinham feito até agora, e um deles até fala que chegou nas 200 horas. Akira diz que tinha sorte de ter colegas gentis, quando um homem paga o seu jantar, que era uma latinha com algum caldo, de uma máquina de vendas. Aliás, o seu chefe não era nada simpático e até fazia alguns funcionários chorarem de tanta pressão. Porém, o menino fala que o homem era temperamental e orientava com tanta intensidade que algumas pessoas até se emocionavam. Pobre coitado, isso até me lembra a primeira empresa que eu trabalhei, onde ficava felizão com 2 caixas de bombom que ganhava no aniversário e tinha que dividir com todo mundo, então só sobravam uns 2 bombom. Mas enfim, voltando pro anime, Akira diz que todos cuidavam muito da saúde, enquanto os funcionários conversavam sobre adquirir mais uma úlcera, bebendo alguns remédios duvidosos e se enchendo de cafeína. E assim avançamos 2 anos, onde o garoto se perguntava quando tinha sido a última vez que tinha tomado banho. Ele até surpreendido pela sua adorada Saori, que era bem simpática com ele, tanto que ela até trouxe o almoço do garoto, falando para ele se cuidar mais e não era para ele pular as refeições. O menino pensa que a garota era a única razão de continuar lúcido no escritório, e até admite ter uma paixão secreta por ela, enquanto seu chefe chamava ela para um trabalhinho. Saori entra na sala e discute
descobrimos que ela prestava alguns serviços especiais pro seu chefe, sendo a queridinha dele, enquanto o homem falava pra ela não se preocupar porque as paredes eram grossas, porém não eram tão grossas assim. A noite chega e Akira retorna pra casa pensando no motivo de ainda trabalhar naquele lugar, e até cogitava a ideia de arrumar outro trabalho, porém ele não teria tempo pra isso, e imaginava que tinha empresas ainda piores nesse ramo, então precisava ter paciência enquanto andava como um zumbi. Mais um ano se passa e vemos ele conversando com um cliente, tendo que aceitar mais um prazo absurdo com um orçamento baixíssimo, enquanto o garoto entrava em colapso. Akira retorna pra casa pensando que só não se jogou na frente do trem porque estava sendo impedido por aquela barreira, e se aquilo não estivesse ali, ele não precisava voltar ao trabalho no dia seguinte. E voltamos pra atualidade, onde o garoto assistiu um programa que falava sobre o estresse por conta do excesso de trabalho, e isso até podia gerar depressão nos funcionários. O garoto observava aquilo com a cara medonha enquanto comia seu miojinho, admitindo que aquilo realmente era assustador, enquanto ele caía no chão pensando que seria ótimo adormecer e não conseguir acordar no dia seguinte. Mas isso não acontece e ele acorda, entrando em desespero, falando que não queria voltar no trabalho, mas mesmo assim ele se levanta e pega a correspondência, se lembrando que ainda não tinha pago o estacionamento da bicicleta, e por isso ele vai até o síndico. Ele bate na janela, mas ninguém aparece, então o garoto percebe que a porta estava aberta e entra pedindo licença, enquanto falava sobre a sua taxa de estacionamento. Olha, confesso pra vocês que eu me assustei nessa cena, pensando que o síndico tava recebendo alguns serviços especiais, mas na verdade o homem só tava sendo devorado mesmo, coisa besta, sabe? Mas enfim, a gente tem um realce de cena e o zumbi corre atrás do garoto. Akira foge pra escada, mas vemos uma horda de zumbis cheio de sangue colorido, fazendo o menino subir as escadas de forma desesperada, se perguntando o que estava acontecendo e até batendo a cara em uma porta e se machucando. Ele percebe que as pessoas viraram zumbis e continua correndo, ficando preocupado porque iria chegar atrasado no trabalho. Akira chega no telhado e notamos o caos em que a cidade estava, percebendo que isso significava que a partir de hoje ele não precisava mais ir trabalhar, jogando seu crachá fora e comemorando que estava livre, trazendo cor novamente ao nosso anime com uma crítica social gigantesca feita de forma inteligente, onde nosso prota diz que via o mundo de forma monocromática, cheia de nuvens escuras, e até tinha se esquecido como o mundo era tão colorido, enquanto ele corria bem feliz dos zumbis, já que finalmente conseguiu seu tão sonhado dia de folga. Olha, confesso pra vocês que no início eu achava que esse colorido era apenas censura e nem tinha percebido o anime mudando de cor gradativamente conforme ele ia se decepcionando, mas continuando. Akira chega em um telhado vazio se perguntando o que faria nessa folga, e até se lembra que queria tirar a sua habilitação de moto, mas acho que isso não era tão necessário assim nesse momento, e por isso ele pensa em saltar de paraquedas, já que o garoto comemorava que agora poderia fazer tudo o que quisesse, já que tinha tempo pra isso. Ele até se lembra da sua paixão secreta, se perguntando se ela estava bem, e decidindo ir até o apartamento dela, já que ele preferia ser comido por zumbis do que se arrepender dos seus sentimentos. O garoto corre com a sua bicicletinha até o apartamento da menina enquanto a cidade estava um caos, ficando preocupado se ela acharia estranho ele estar ali, já que eles nunca tinham saído antes. Olha, Akira, acho que esse é o menor dos problemas, mas enfim. Ele toca a campainha, mas ninguém atende, então decide abrir a porta que estava destrancada e se depara com os sapatos do seu chefe que estava na entrada. E logo em seguida vemos o seu chefe com poucas roupas no centro do apartamento, em uma forma bem repugnante. Então o garoto diz que tinha algo importante para dizer para ele e continua falando que as horas do trabalho o destruíram, até o fizeram se esquecer como era viver como um ser humano. Inclusive ele nem sabia o motivo de ainda estar trabalhando e por isso ele tira sua gravata e pede demissão para conseguir retornar ao controle da sua vida. Akira ainda agradece pelas orientações do seu chefe e corre até ele jogando o zumbi pela janela. Ele
olha pro quarto procurando a menina e nota que ela também tinha se tornado um zumbi, deixando a Kira bem triste, mas mesmo assim ele decide se declarar, falando que era apaixonado por ela desde o primeiro dia de trabalho e tendo uma leve alucinação da menina sorrindo, mas na verdade o zumbi acaba partindo pra cima dele enquanto o garoto fugia do apartamento, dando adeus ao seu primeiro amor. E enfim, vemos o garoto sentado em frente a uma loja de conveniência enquanto bebia, bem satisfeito com aquilo, já que não precisava mais trabalhar, e isso até parecia um sonho. Ele ainda começa a refletir falando que poderíamos morrer hoje ou daqui a 60 anos, e mesmo assim não haveria tempo suficiente para fazermos tudo o que queríamos. E por isso ele cria um caderno com as 100 coisas que gostaria de fazer antes de virar um zumbi, trazendo o final do nosso primeiro episódio de Zoom Sem Zombie. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece de dar uma moral para esse iniciante, bater a sua meta de 10 mil inscritos e crescer nossa comunidade. Mas para isso você precisa deixar a sua curtida, comentário e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Valeu e até o próximo vídeo.